Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro que foi a primeira obra de Rubens Saraceni. Vou contar um pouquinho da história dele para vocês, tá? E eu vou fazer as comparações com o mundo espiritual que a gente ensina aqui na Umbanda Sagrada. Então, para vocês conseguirem entender um pouquinho, principalmente quem ainda tem muita dúvida na parte das entidades de esquerda, tá bom? Esse livro, ele retrata basicamente isso. Então, pessoal, por que é tão importante assim esse livro na literatura da Umbanda? Principalmente para quem não tem muita noção do que é um Exu e como ele se transforma em um Exu. O Guardião da Meia-Noite, ele retrata a história de um barão que em vida ele não foi uma pessoa boa, ele tinha escravos e depois da morte dele, até o momento da aceitação da morte dele perceber essa morte, ele passa por muitos processos dolorosos, espirituais. E ele, em muitos momentos, ele acaba não mudando as atitudes que ele tinha em vida. E isso acaba sempre levando ele para um caminho pior. Até o momento em que ele percebe que no pós-vida ele acaba tendo também um estudo, um ensinamento e que ele pode escolher, mesmo depois do encarne, sofrer uma mudança no comportamento na vida dele e seguir outro caminho. Nesse momento, ele acaba cada vez mais adquirindo conhecimento no mundo espiritual, mudando as atitudes dele, em inúmeras outras coisas que acontecem no livro, que aí vocês vão ter que ler para saber, eu não vou contar. Mas, por fim, essa alma que quando desencarnou era uma alma ruim, foi para uma esfera negativa, acaba recebendo conhecimento e tudo necessário para ter a mudança de conduta. E algumas almas escolhem ainda assim não ter essa mudança de conduta. No caso dele, ele acolheu os ensinamentos e transformou completamente o espírito dele. E nisso ele foi convidado pelos atuantes da lei divina a se tornar um Exu guardião. Por isso o nome do livro, O Guardião da Meia-Noite. Esse guardião, ele se tornou um ser muito respeitado e um dos mais evoluídos. Tanto que ao longo do livro ele é convidado a ascender. O que é ascender? Ele poderia se juntar aos espíritos nas esferas positivas como forma de qualquer outro tipo de linha que hoje nós trabalhamos. Então, dentro da evolução dele, ele poderia ir para alguma das outras linhas. Ele foi convidado a isso. Porém, existe uma coisa que a gente às vezes não consegue entender muito bem, e quem não é da Umbanda às vezes questiona, né? Por que se ele é tão evoluído, por que ele continua lá embaixo? Por que ele continua junto com os espíritos caídos? Alguma coisa tá errada. Então esse livro ele explica muito bem isso. Ele fala no livro que nunca ele vai poder ajudar as pessoas que eram como ele, que desencarnam nas esferas negativas, se ele não estiver lá. Então, já tem muita gente, né, para ajudar lá na luz. A gente tem muitos espíritos evoluídos que recebem as pessoas de luz que desencarnam ou que ascendem, né, para as esferas positivas. E ele preferiu fazer essa atuação na esfera negativa. Tem um trecho no livro que exemplifica muito bem isso, sobre um local que é habitado por seres das trevas. Então, no caso, era a casa de um pai de santo, tinham feito um trabalho, uma magia para ele, e muitos espíritos malignos estavam tomando conta daquela casa. Aquele pai de santo começou a ficar doente, ter vários problemas, e os guardiões daquele pai de santo na luz, eles precisavam, ele pedia muito, né, para eles, para que aquilo fosse embora, que passasse. Porém, eles não conseguem ter acesso. Então, aonde as trevas habitam, a luz não consegue entrar. No livro, o que eles retratam? Os guardiões da luz entrando em contato com os guardiões das trevas, então entrando em contato com os guardiões das esferas negativas, os Exus guardiões. E esses Exus guardiões a trabalho da lei entram nesse local, porque eles têm a mesma energia, eles conseguem acessar esse local. E dali eles conseguem fazer valer, expulsar esses espíritos negativos que não atuam na luz, para que os espíritos de luz consigam novamente habitar nesse local. Então, é um trabalho muito digno, os dos Exus e das Pombogiras e dos Exus Mirins. Lembrando que quando a gente está falando de esquerda, a gente está falando de todos eles. De sempre atuar
nas esferas negativas, aonde os espíritos das esferas positivas não podem adentrar na maioria das vezes, e trazer de volta ou trazer pela primeira vez para a luz esses espíritos que encontraram o caminho e precisariam de ajuda. Sem a ajuda dos nossos queridos Exus, Pombogiras e Exus Mirins, não teriam encontrado esse caminho. Então, resumindo, o livro vale muito a leitura para vocês entenderem, para vocês identificarem, para vocês tirarem muitas dúvidas. Eu fiz um resuminho bem breve, mas ele é maravilhoso e conta muitas outras coisas que vai esclarecer muito bem na cabeça de vocês, tá? E espero que vocês gostem da leitura e apreciem, e se tiverem alguma dúvida podem me falar. Muito obrigada!